Amém? João capítulo 3, verso 16 a 21. João 3, 16 a 21. Nós vamos ler esse texto. Eu quero pedir a você uma coisa, quero pedir a você que preste bastante atenção no que estamos meditando aqui. E mesmo me esforçando hoje para ser bem breve, coisa que não é do comum meu, eu quero deixar uma mensagem que eu tenho certeza é de grande importância para a nossa alma. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 21. Todos encontraram? Quem não encontrou? Misericórdia, né, irmã? Diz. Misericórdia aí? Não? Todo mundo encontrou? Vamos ler então, todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, na tua dependência nós estamos, nós precisamos de Ti. E com graça, misericórdia e grande amor, Espírito Santo, fala ao nosso coração nesta noite. Esclarece a nossa mente, mesmo que ela esteja turva, da luta da vida e dos nossos pecados, que ela venha ser esclarecida nesta noite. E que o nosso coração seja aquecido pelo Teu grande amor também. E que a nossa vida, Senhor Jesus, seja direcionada para Ti. Esse é o nosso objetivo aqui, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Tem uma história que eu gosto muito, irmãos, eu já contei para alguns irmãos aqui. Diz que um médico, ele atendia num vilarejo e ele tinha que atravessar um rio. A única forma de atravessar era um barquinho que era conduzido por um garotinho, né? Esse garotinho ficava fazendo transporte de pessoas, era a balsa daquele rio. E ali, no meio daquela travessia, o médico virou para o garotinho e falou assim: ô menino, você estudou? E ele falou assim: ah, doutor, não estudei muito não. Aí o doutor virou para ele e disse assim: ah, então você perdeu a metade da sua vida. Você não estudou, você perdeu a metade da sua vida. E conversa vai, conversa vem, falando sobre estudos, conversa vai, conversa vem. Lá já mais adiante, o rio teve uma espécie de um redemoinho, um negócio, um rebuliço nas águas, e o barco começou a sacudir de um lado para o outro, e o doutor começou a ficar preocupado, e aquele garoto bem experiente na travessia de lá para cá, virou para o doutor e perguntou assim: doutor, o senhor sabe nadar, doutor? O doutor falou assim: sei não. Ele falou: pois é, eu não estudei, perdi a metade da minha vida. O senhor não sabe nadar, vai perder a vida inteira que eu estou saltando fora, doutor, e eu sei nadar. Tem umas coisas, queridos, que nós temos a obrigação de saber. Amém? Vocês concordam comigo? Talvez não nadar, mas é melhor saber, não é isso? É melhor saber. Tem umas coisas bem simples que é muito importante você saber. Tem umas coisas muito simples que é essencial que você saiba. E uma delas é: você está salvo? Quando a gente faz essa pergunta, você está salvo? O que é que vem na sua mente?
geralmente na mente de muita gente é o seguinte: como é que eu vou saber se eu estou salvo? Como a gente sabe se está salvo? Você já fez essa pergunta? Não precisa levantar a mão, certo? Você já fez essa pergunta? Sim. Como é que a gente sabe quem está salvo? É assim um negócio que a gente sente assim, ó, e de repente estou salvo. É assim? Será que é assim? Uma luzinha aqui, né? Será que é assim? A gente faz um tanto de coisa assim, e se a gente fizer aquelas coisas, Deus fica assim, ó, beleza para você, viu? Joia, Rafael? Ó, você está aprovado. Do dia que você não fizer, Deus o quê? Rapaz, ele faz assim, ó. Não faz não. Ó, cuidado, porque está para ser reprovado. Será que é assim? E aí, alguns classificam, né? Pecadinhos, pecadões, o que existe de alguma forma, existe sim. Mas a verdade é que pecadinho ou pecadão, tudo leva à perdição. Viu? Pecadinho, pecadão, tudo leva à perdição. Existe mandamento maior, mandamentos menores, portanto, pecado maior, pecados menores. Mas todos levam à perdição. Acontece que alguns classificam assim, olha, você pode até xingar os outros, sabe? Chamar ele de burro, desculpa o termo, né? Falando. Ô, seu burro, né? O que você não pode é matar. Matar, não. Matar, aí não. Né? E nós, estudando na escola bíblica, nós vimos que, dependendo da forma que você fala seu burro, você está também matando. É a mesma coisa. E é o mesmo homicídio. Mesmo que não seja da vida física, a vida biológica, mas é um homicídio também da mesma forma. Irmãos, como é que eu vou saber se eu estou salvo ou não? Jesus, nesse texto, eu quero que você olhe aqui no capítulo 3, Jesus recebe um homem, verso 1, o homem chamado Nicodemos. Ele era nada mais, nada menos do que um dos principais dos judeus. Se pensasse num religioso, ele estava lá no topo dos judeus, era benquisto, todo mundo bajulava esse homem. Esse homem era o grande religioso, junto com uns pouquíssimos da nação. Todo mundo falava assim, se alguém vai ser salvo, um desses tem que ser Nicodemos. Por quê? Porque ele é um dos top religiosos. Sabe como é que já existe top religioso? Pois é, existia lá em Israel, top religioso, né? E olha só, aqui ele está nessa situação, ele foi escondido à noite, meio que na treta, escondido para falar com Jesus, que ele descobriu que Jesus era diferente. Aquele rabi não era igual a nenhum dos que estiveram em Israel antes, e dificilmente ou impossível nasceria outro igual àquele. Então ele saiu escondido para não ser desqualificado no meio do seu grupo, do top religioso, né? E ele sai escondido e vai até Jesus fazer umas perguntas, que é uma coisa boa fazer perguntas. E ele chega lá, e dentre aquelas perguntas, verso 2, ele fala, Senhor, desse jeito que o Senhor está fazendo, quem é o Senhor? E Jesus começa a resposta, verso 3. Verso 3, leia comigo o verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, se não nascer de novo. E aí vem uma outra pergunta que é a mesma daquela lá que nós fizemos no início. Como saber se eu estou salvo? A outra pergunta é, como eu sei se eu nasci de novo? Não é assim? Pergunta complicada, como é que eu sei se eu nasci de novo ou não? Pois hoje, a nossa proposta é meio ousada, mas não difícil. É ousada, mas não difícil. A nossa resposta está aqui na resposta que Jesus deu a Nicodemos. Nicodemos não sabe, mas Jesus vai respondê-lo.
E ele diz algo importante novamente no verso 5. Verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, irmãos, ele tem ali uma conversa explicando com Nicodemos até o verso 21. Até o verso 21. Nós pegamos do verso 16 ao 21. E se você prestar atenção nessa parte que nós lemos aí, isso é o resumo de toda a Bíblia. Se você quiser saber toda a mensagem da Bíblia inteira, leia João 3, 16 a 21. Pronto, você tem a mensagem inteira da Bíblia. Você quer ler a Bíblia em 1 minuto, 2 minutos? Quanto nós gastamos para ler? A Bíblia em 2, 3 minutos, se você for ler bem devagarzinho. A Bíblia em 3 minutos, leia essa parte. Você tem tudo. Tudo que você precisa saber. Então, a primeira parte desse texto está no verso 16 e 17. Releia comigo, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Ele não está dizendo que ele salvou o mundo inteiro, todas as pessoas, mas ele está dizendo exatamente que ele salvou pessoas, e ele salva pessoas de todo o mundo. Esse é o sentido. O mundo é uma forma abrangente de falar. Aqui em Morada tem gente salva por Deus? Tem. Mesmo que não sejam todos. Em Israel tinha gente salva por Deus? Mas eram todos salvos? Não. Os fariseus, por exemplo, Jesus diz, vós, João capítulo 8, verso 44, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Mesmo que Jesus fosse salvador do mundo, Jesus não era o salvador de todas as pessoas. Jesus estava salvando, e ele salva até hoje, em qualquer lugar. Amém? Amém? Graças a Deus. Ele nos salva aqui hoje, queridos. E ele fez isso de uma forma que nós não podemos sequer medir. Ele fez isso entregando o Filho. Deus fez isso entregando o Filho dele numa cruz para morrer por nós. Nenhum pai faz isso por qualquer bandido. A imagem seria o seguinte: imagine você é o réu. Todo mundo comigo aqui? Todo mundo aqui pensando? Está entendendo? Você é o réu, está sendo julgado aqui no fórum. Do seu lado tem um advogado. Vamos começar com advogado, né, Danilo? Que ele gosta sempre dessa palavra, advogado. Do outro lado tem o promotor, aquele que está ali para ver você fazer você ver o sol nascer quadrado. Todo mundo entendeu como é que é. E lá está o juiz que vai dar aquela sentença final. Agora, ele é justo. Você é um réu pego em flagrante. Não tem mais nada que pode ser dito a seu favor. Até que o advogado tenta, mas não dá. Mas no caso do nosso, nós temos um advogado, e esse advogado é quem? Jesus Cristo. 1 João 2:1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia algum de vós pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como um advogado pode defender um réu pego em flagrante e ainda livrá-lo? É que este advogado livrou de uma forma diferente. O pai dele é o juiz. E o juiz ia condenar você e eu. E nós estávamos lá como réus. Mas o pai já tinha combinado com o filho que o filho estaria sofrendo toda a sentença no nosso lugar e transformando a nossa vida
e reabilitando-nos para a glória de Deus. Amém? E deixaria junto com a gente do lado de fora, enquanto ele sofre a cadeia, o Espírito Santo para nos tratar do íntimo do nosso coração. Amém? Nessa vida aqui. E ele sofreu toda a sentença ali naquela cruz, no nosso lugar. Lhe garanto, Danilo, que você não vai fazer assim como advogado pelos réus. E é bom que não faça. Não é isso? Esse é um trabalho que só Deus faz por nós. Ninguém mais pode fazer. O que motivou Deus a fazer isso? Verso 16, leia comigo. Qual o verso? 16, todos juntos? Porque Deus amou o mundo. Amou ao mundo. Deus te amou. Diga para quem está do seu lado aí, Deus te amou. Deus te amou. Não casse mais o amor de Deus. Ah, será que Deus me ama? Ah, será que Deus me ama? Vá à cruz e você sabe se Deus te amou ou não. Só na cruz você não poderá saber se Deus te ama, se Deus te der uma cura, se Deus te der alguma coisa. Muita gente está recebendo cura e ainda permanece com o coração duro, porque cura não mostra que Deus te ama. É apenas um sinalzinho da grande cruz, onde Cristo foi exposto por você. Lá você encontra amor para o resto da sua vida, para nunca mais precisar. Amém? Naquela cruz. Mas ainda está sem responder. Então, Jesus passa a responder para Nicodemos, verso 18 a 21. E eu queria que você lesse comigo agora, aqui no telão. E eu queria que você lesse aqui comigo. Vamos lá? E marcasse na sua Bíblia. O verso 18 diz, vamos ler juntos? Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele diz mais, e o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. 3 palavrinhas que eu quero que você note aí nesse texto, já estão grafadas. Quais são? Grifadas. Vamos ler? Crer, amaram, e no caso ali, eu quero que vocês lembrem, crer, fé, amor e obediência. Vamos lá? Fé, amor e obediência. Essas são as 3 marcas de uma pessoa que nasceu de novo. Essas são as 3 marcas de uma pessoa que é salva. Toda pessoa que é salva tem essas 3 marcas na sua vida. Se você nasceu de novo, você tem essas 3 marcas. São como que o registro de Deus no seu coração, dizendo, este aqui é meu. Eu comprei com o sangue do meu filho. Este aqui eu fiz nascer. Ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas eu fiz nascer de novo. Efésios 2, verso 1. É a vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Queridos, esta é a marca de quem nasceu de novo. Fé, todos juntos? Fé, amor e obediência. Mas eu tenho que falar de 3 aspectos dessas 3 virtudes. São as 3 virtudes que mostram que você nasceu de novo. E você pode sair daqui hoje com a certeza de que você é uma nova criatura. Ou não. Então eu tenho que falar de 3 aspectos dessas 3 virtudes. A primeira delas, primeiro aspecto é que as 3 virtudes são necessárias.
São o quê? Necessárias. Assim como é necessário o quê? Nascer de novo, é necessário também que você mostre como nascido de novo essas 3 marcas na sua vida. Vamos falar da primeira. O que ela é? A fé. A fé. O que é fé? Ah, eu tenho muita fé. Não é assim que as pessoas dizem? Eu tenho uma fé zona, mas é uma fé. Né? Fé. Alguém diz fé demais, né? Fé demais é outra coisa. É de mau cheiro. Né? Fé. O que é a fé? Eu quero ir com uma ilustração para facilitar. Até uma criança sabe o que é fé, se você entender dessa forma. A Bíblia diz que os demônios têm fé. Os demônios creem. Lembra? Tiago 2:19. O diabo crê em Deus, crê que ele existe, crê que ele é poderoso, e ele até treme. Mas ele nunca tem essas outras virtudes. Ele só tem uma, e essa uma é falsa exatamente porque não tem as outras. Isso. É isso que nós vamos responder aqui. É isso mesmo, essa é uma boa pergunta. E outro aspecto é esse aqui, que a Lília citou. Tem muita gente que fala assim, eu tenho muita fé. É porque ela é o quê? Otimista. Aí eu sempre olho a vida por um lado positivo. Não é fé. Ser positivo não é fé. Aliás, os homens de fé na Bíblia, se você ler, por exemplo, Jeremias, você vai ver um homem extremamente melancólico. Se você tem um livro da Bíblia chamado Lamentações, de Jeremias. O profeta chorão, né, irmão? Lamentações. Se você ler o livro de Jó, em muitos aspectos, ele é extremamente triste. Embora a fé tenha o aspecto da positividade, mas não é positividade. Notou, gente? Aspecto da positividade, mas não é positividade. Ela tem positividade. Ela nos deixa, sim, animados, firmes, constantes, abundantes. Amém? Sim. Mas não é isso. Ela tem isso, mas não é isso. A essência da fé é se ela vem acompanhada das outras 2 virtudes. Quais são elas? Amor e obediência. Tiago diz assim, se a sua fé não tem obras, ela é morta. Então, eu quero começar com uma ilustração. O Ronivon sabe dessa ilustração. Então, olha só. A fé é como um equilibrista que foi atravessar as cataratas do Niágara, divisa dos Estados Unidos com o México, e Canadá, isso. E elas são extremamente difíceis de fazer assim. E o equilibrista, então, foi perito no negócio, atravessou muito bem. Do lado onde ele chegou, tinha uma multidão ovacionando e dizendo, grande, grande, great, grande, e tá aquela coisa toda, e tá todo mundo ovacionando. E ele diz assim, qual de vocês, quem aí crê que eu posso agora atravessar essas cataratas com um homem dentro daquilo que hoje aqui nós chamamos de um carrinho de mão, uma carriola? E todo mundo, ou quase todo mundo, o quê? Eu! E ele olhou para aquela multidão e tinha um homem, ele falou, ô senhor aí, vem cá, traz o carrinho. O que o homem fez? Aqui. Entendeu a essência da fé e da crença? A fé se entrega. A fé, o quê?
se entrega. Diga comigo, a fé se entrega. A crença não. A crença é assim. Eu vou até onde minha lógica disser, eu vou até onde minha cabeça disser que eu posso ir, eu só vou se eu... Não, a fé, ela se entrega, ela se lança na confiança de que aquele que está com as mãos sobre nós é o Senhor de fato. Amém? Que aquele que diz, que aquele que prometeu é o que cumpre. E o que ele prometeu, ele vai cumprir no dia dele. E que ele realmente não nos abandona. Isto é fé na prática. Na prática. Na prática. Então a fé verdadeira, ela se lança. Lá estava Nicodemos tremendo de medo. Eu me lanço a Jesus ou eu fico aqui na treta? Mas Jesus está chamando ele para uma coisa bem diferente. Jesus está chamando ele para uma coisa bem diferente. E a fé, ela é dada, meus queridos. Ela a gente não nasce com ela. Filipenses 1:29 diz que nos foi concedida a graça de não apenas crer em Jesus, mas de padecer por ele. Então, padecer por Jesus é um privilégio, não é? Mas Paulo diz, é um privilégio dado por Deus, mas crer também é um privilégio dado por Deus. A fé, ninguém nasce com ela, ela é dada pelo Espírito Santo ao homem, quando essa pessoa passa a ouvir a palavra de Deus. E aí Paulo diz em Romanos 10:17, o que ele diz? E assim a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo Jesus. Então, meus queridos, quando você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai ministrando fé no seu coração. Você não tinha fé, você tinha crença. Tinha crença. Você acreditava, mas crer não. Você tinha positividade na vida. Eu sou positivo. Estou machucado, eu estou quebrado, mas eu sou positivo. É de vencer. E você vai ali no tranco, na marra. Você sabe por quê? Por que você está indo no tranco, na marra? Você tem que provar para os outros que você é positivo. Às vezes, você foge da realidade. A coisa está feia mesmo, você está falando, não, está bom, para ficar bom. Não é assim? Mas tudo isso não é fé, porque a fé enxerga claramente a crueldade da vida e das coisas e da situação, mas ela não nos deixa temer por causa da crueldade. Ela nos faz entregar-nos aos braços de quem cuida de nós, quem nos guarda e quem nos sustenta. Notou a diferença? Amém? Entenderam? Fé. Segunda delas é o quê? O amor. O amor. O amor é a diferença que faz na vida dos cristãos. Hoje nós estávamos vendo um pequeno documentário de que muita gente ficou escandalizada com a igreja. E, de fato, a igreja, nós somos falhos mesmo, nós falhamos no amor. Nós falhamos demais no amor. E aí, eu quero que você entenda o seguinte, o amor é uma marca daquele que nasceu de novo, e é o que Jesus diz aqui. E nós vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco. E o próximo é o quê? A próxima é obediência. 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 Aí você fala assim, mas chegou naquele mesmo ponto lá, ó. Se eu obedeço, Deus diz o quê? Joia. Se eu começar a desobedecer em algumas coisas, Deus, ó. E se eu desobedecer sério, Deus o quê? Ah, chegou no mesmo ponto? Não, não chegou não. Porque nessas três virtudes, nós temos um outro aspecto. Vamos colocar aqui um quadro, eu quero que você olhe. Eu quero que você olhe naquela coluna ali. Há um aspecto de progressividade de uma para outra, de ordem. Primeiro uma, depois a outra. Aquela primeira coluna, vamos ler juntos? Quem crê, ama.
Quem ama, obedece. Quem crê, ama. E quem ama, obedece. Existe uma ordem em toda a Bíblia. Você nunca pode obedecer para vir a amar. Quando você quer obedecer para amar a Deus, você está sendo um religioso, mas não um homem do Evangelho. Como assim? Eu vou explicar. Eu obedeço, por isso Deus me ama. Esse é o raciocínio da religião. Eu obedeço, por isso Deus me ama. O raciocínio do Evangelho é como? Deus me ama, por isso eu obedeço. Nesse ponto aqui. Agora, antes de obedecer vem o amor, e antes do amor vem o quê? A fé. A fé é a mãe de todas as virtudes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Diga comigo isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que você precisa ter, e na verdade a única, é fé. Deus não exige de você absolutamente nada além da fé. Então, como é que vem o amor e a obediência? Pura consequência. Pura consequência. Quem crê, de fato, quem tem fé em Deus, vai ter automaticamente ou naturalmente o quê? Amor por Deus. E quem ama a Deus naturalmente vai obedecê-lo. Não por pressão. Você tem que obedecer, infeliz. Obedece. Quantos pais querem que os filhos... Obedece, menino, você tem que me obedecer, senão te... piso no seu pescoço, né? E você pode pisar no pescoço que ele o quê? Não obedece. Não faça isso. É claro que vocês não fazem. Irmãos, olha a ordem. Vamos ler a ordem? Crer, amar e obedecer. Mas existe uma outra coisa que eu quero que vocês olhem nesse texto. Agora, vamos acompanhar na sua Bíblia de um modo mais claro. Verso 18. Junto comigo, verso 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Em algumas traduções, está condenado. A mesma coisa aqui. Nesse caso, o sentido de julgar é a sentença final. Agora, preste atenção. O que Deus exige para que você seja salvo? A fé. Se você crê em Jesus, você já está salvo. Você está livre de toda condenação eterna. O juízo final, você passará livre dele. Você pode ir confiante para o juízo final. E no juízo final não ficará um pecado impune. Por quê? Porque aqueles que não trataram seus pecados com Cristo Jesus na cruz, crendo nele, para que Cristo perdoe os seus pecados, no juízo final será decretada a sentença final de que essa pessoa terá que pagar eternamente pelos seus pecados. O único requisito é que você creia. Diga para o irmão aí, para ele não esquecer. Que você o quê? Creia. Eu pergunto para você, você é salvo porque você ama a Deus? Não. Não. Você não é salvo por amar a Deus. Você é salvo por crer em Deus. Porque amar é uma consequência da fé e não um requisito para a salvação.
Primeira coisa, então, eu quero que você guarde bem isso. Jesus diz assim: quem crê já está livre de toda condenação. Pronto, está livre. Só porque creu. Agora, como é que o senhor sabe, como é que o senhor vai julgar a gente se a gente crê ou se a gente não crê? Verso, quanto? Próximo verso? 19, todos juntos? O julgamento é este. Qual é o julgamento, irmãos? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe, o julgamento já está acontecendo aqui agora, ó, agora. O julgamento já está acontecendo. O juízo final será declaratório. Ele vai apenas separar o quê? Os bodes das ovelhas, como diz Mateus 24. Ele não vai dizer assim: meu filho, o juízo final não é assim. Deus chega para você e diz: meu filho, vamos ver o que você fez nessa vida. Vamos pôr numa balança para ver se as coisas que você fez de bom são melhores do que as coisas que você fez de ruim. Não, o juízo final está aqui agora. E o juízo final está manifestando aqui, neste momento agora. E o juízo final já está aqui e é: quem ama a luz e quem não ama a luz. Então o amor o amor em nós não é requisito para a salvação, é a prova de que nós cremos. Entenderam? Todo mundo comigo? Amém? Vou repetir devagar para você entender. O amor não é requisito para você ser salvo. Deus não exige de você, você tem que amar para ser salvo. Não, você tem que crer para ser salvo. Agora, quem ama é a prova de que crê. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Você me ama? Jesus diz, então, você crê. E você já está, pode ter certeza, está livre do juízo final da condenação. Por quê? Porque existe uma prova no seu coração. Qual é? O amor. O amor é a prova de que você crê. O amor é a prova de que você crê. Mas aí vem um problema, que hoje em dia existe até amor vagabundo. Você já sabia disso, né? Eu estava ouvindo uma música sertaneja, e esses poetas e filósofos sertanejos são muito bons nisso. Eles são bons para descreverem o que o mundo pensa sobre amor. E algum deles disse, este amor vagabundo. E eu fiquei assim, como? Existe até isso, amor vagabundo? Pois existe. Né? Existe no mundo. Mas não é o amor de Deus, o ágape. Eu quero que você conheça o amor de Deus. Vamos lá comigo, João 14. Quais são? Jesus não diz assim, olha, amar é um sentimento bom. Se você tiver um sentimento bom comigo, você me ama. Jesus diz isso. Jesus disse assim, se você gostar de mim, você me ama. E o mundo diz que confunde amor com gostar, não é? Gostar. Você gosta de mim? Então você me ama. Eu estava atendendo um jovem outro dia e ele diz assim, eu amo tanto fulano, mas eu gosto tanto de fulana, mas eu vou largar a minha esposa para ficar com ela. Eu olhei assim, fiquei pensando, gente, que cabeça, meu Deus. É um amor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os casados, isso aqui é extra, viu? Da mensagem, do alvo da mensagem. Você vai encontrar, ou já encontrou, alguém mais interessante do que seu cônjuge. É? A Alessandra certamente já encontrou um homem muito mais interessante do que eu. Eu também estou para duvidar, mas a verdade é mais forte do que o meu desejo. A verdade é mais forte do que o meu desejo. A realidade é mais terrível do que eu quero. E a verdade é que certamente já teve.
Alguém que, só de falar, ela diz assim, esse cara eu ouvia 1000 vezes. Olha, Hilton quando fala, misericórdia. O que mantém o amor na Bíblia toda é uma coisa chamada aliança. E aliança não é isso aqui não, viu gente? Aliança é um compromisso vital diante de Deus. É um compromisso o quê? Vital diante de Deus. Isso é amor. É um compromisso que você faz diante de Deus e diz, eu não arredo por causa que eu estou aqui para amar essa pessoa. E a pessoa está ali para te amar. Amém? Fecha parêntese. Agora vamos voltar para o nosso texto. João 14, todos juntos? João 14, verso 21, nos diz assim, todos juntos, o que é que Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ponto. Irmãos, com Jesus não tem esse negócio assim, amar é assim, você sentir um negócio bom por mim. Você está assim no meio da rua e você pensar assim, mas Jesus é bom. Ou você, de repente você sentir assim um negócio assim, Deus é tão bom, né? Me deu comida hoje. Né? A pessoa que acredita, o índio que está lá e acredita no sol, poderia dizer, olha, esse cacho de banana que deu aqui, foi o sol, eu estou sentindo uma coisa tão boa. É o mesmo princípio, você só mudou o rumo. Você está entendendo? Não muda nada, isso não é amor. Isso não é amar a Deus. Amar Jesus, ele definiu bem claro. É aquela pessoa que considera as palavras dele como ele as deu a nós. E procura praticá-la de todo o seu coração. Deixa eu explicar melhor essa parte. Eu tenho uma mania de explicar e às vezes as pregações viram estudo. Mas eu prefiro fazer assim. Eu quero que esta igreja seja uma igreja bem esclarecida, amém? É meu desejo, me aturem nisso. É quando você olha e vê assim, seu professor te ensina uma coisa, Darwin te ensinou uma coisa, a filosofia te ensina outra coisa, a sociologia te ensina um monte de coisas, seus pais te ensinaram um monte de coisas, e você diz assim, verdade é o que Jesus disse. Tudo aquilo que se encaixar no que Jesus disse, amém, é verdade de Deus, junto com o que Jesus disse. Aquilo que contradizer o que Jesus disse, que for contrário ao que Jesus disse, eu não quero para a minha vida. Entendeu bem isso? Ele diz mandamentos. É assim que você considera o quê? Mandamentos. É assim que você trata a palavra dele. É também vital. É como se tivesse vida a todo momento. Jesus diz assim, as minhas palavras são espírito e vida. São o quê? São espírito e vida. Elas têm vida em si próprias. As palavras de Jesus têm vida em si mesmas. Porque ele é a vida, a palavra dele é a vida. É quando ele diz assim para você, isto aqui, segue por este caminho, e você diz assim, mas parece esse, mas essa palavra, ela me traz vida, eu vou seguir assim, passo a passo, eu vou andar com ele, junto dele assim. Isso é guardar os mandamentos. E é procurar praticar. E aqui eu quero fazer uma aplicação para você que hoje ainda não tem aquele apetite para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia profundamente, para se aprofundar, para participar dos estudos. Eu sei, o missionário é chato nos estudos, né? Eu sei disso, mas pelo amor de Deus, venha participar pelo menos para confrontar-me, mas pelo menos pegue a sua Bíblia e diga, eu quero aprofundar nesta palavra, eu quero conhecer esta palavra, eu quero as palavras de Cristo para mim, eu não quero chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu fiz isso de errado porque eu não sabia, mas você teve a oportunidade de saber.
e você amava-me, por que você não procurou as minhas palavras? Porque, na verdade, não amava. Porque quem ama quer saber como é que anda do lado da pessoa que se ama. Não é assim? É verdade, não é? Você quer viver do lado de uma pessoa que você não quer nem conhecer ela, nem olhar para a cara dela? Você quer conhecer o que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela quer, não é? Senão fica dois estranhos dentro de casa. Assim deve ser cada um de nós, com Cristo, todos os dias, em todo momento. Ele diz ainda no verso 23, acompanhe comigo, 14, 23, todos juntos? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. É a intimidade mais profunda para quem guarda a palavra de Deus. É para aqueles que creem. Aqueles que creem, amam. Os que amam, procuram obedecer. Amém? Agora volte para o nosso texto e veja aqui, nesse quadro mesmo, quem crê está livre da condenação. Quem crê, então, tem amor. E o amor é o julgamento que já está aí no seu coração agora. Você ama o Senhor? Se você ama, então você já tem a sentença já marcada dentro do seu coração. Não precisa esperar o juízo final para saber se você é salvo ou não. Você já está salvo. Se você ama. Se você não ama, reticências. Agora, como você sabe se você ama? A outra parte? Se você obedece por amor. E aqui eu quero fazer uma ressalva para completar essa parte. Não é a obediência da igreja. A igreja me mandou fazer isso. A igreja me mandou. A igreja está me proibindo de fazer isso. A igreja me... Meus irmãos, a igreja não manda em nada. Mal ela manda assim no filtro, né? Naquele, né? Muitas coisas que nem são da igreja, né? É um teclado ali que não é. A igreja não manda em nada na sua vida. A igreja é uma serva. E aqui eu quero falar para vocês e aplicar já para a igreja aqui. Irmãos, eu quero que vocês todos provem nos seus corações que vocês são salvos. Assim como a Bíblia diz. E cresçam como homens e mulheres que se tornam líderes. Que se tornam líderes. Líderes são servos. Guarde isso comigo. Líderes são servos. Servos não fazem as coisas porque os outros mandam. Servos fazem porque eles entenderam o grande amor de Deus. Eles fazem muito mais do que a obrigação. Eles fazem porque amam. Eu quero que todos cheguem a esse ponto. Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero pedir a você a máxima compreensão, porque eu não estou querendo provocar uma preocupação em você. Há um tempo atrás, eu estava observando a Alessandra, obviamente, né? E a Alessandra, ela tem uma listinha lá de nomes de pessoas com datas de aniversário. E a Alessandra procura, nem todos acertam, né? Nem todo dia acerta, mas ela procura ir na casa de cada irmão, ou entregar uma lembrancinha, ou fazer uma visita, ou fazer alguma coisa no aniversário da pessoa. Quem aqui já recebeu alguma coisa dela, não precisa levantar a mão. Mas você sabia que a Alessandra nunca recebeu uma visita no seu aniversário? Mas você sabia que ela não faz isso para receber dos outros?
É desse jeito que eu quero que todos nós sejamos. Amém? E não fiquem constrangidos, pelo amor de Deus, no dia do aniversário dela, né? Vai encher em casa. Não, pelo amor de Deus, olha. Não, não, é sério, irmãos. Não. É pior que o muro não tem previsão de fechar até o dia 25 de outubro. Irmãos, não façam isso, mas eu quero o exemplo. Amém, irmãos? Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Eu quero que você entenda que é assim. Todos nós aqui, você tem alguma coisa para fazer na igreja? Faça assim, assim. Esse povo nem lembra de mim. Né? Parece que eu nem existo nessa igreja. Desse tamanho que eu sou e ninguém me enxerga. Porque se fosse nós, né, Rodrigo? Olha, se fosse nós tão pequenininho e nem enxergasse, né, Alexandre? Mas desse tamanho não me enxerga. Não faz isso não, gente, não é assim. O líder é uma pessoa que serve. Amém, gente? Amém. Tudo nasce de quê? Desta compreensão maravilhosa aqui do Evangelho, que transforma o nosso coração. E nos faz assim. Portanto, a obediência é a manifestação do amor. É a prova para todo mundo ver que Cristo transformou o nosso coração. Amém? Quando eu procuro obedecer, conhecer a vontade de Deus e obedecer, eu estou provando que Cristo transformou meu coração. Vamos ler os últimos versículos para a gente, então, João 3, para a gente encerrar. E eu prometi que seria breve, mas mais uma vez fico devendo. 20 e 21, todos juntos? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, a fim de não serem, volta aqui no texto para nós, por favor, a fim de quê? Que não sejam reprovadas. Então é a pessoa que faz o trem escondidinho, a treta. A melhor imagem que eu tenho disso é o casal de namorado naquele fogo todo. Calma, Zuninho. Né? Vai demorar para vocês, viu? Vocês têm que fazer faculdade primeiro. Né, Maria Júlia? Né, Sara? Fazer faculdade. Porque vocês já falei, não precisa mais. Né? Então, o casal de namorado, quando ele está querendo fazer coisa errada, ele vai para onde? Para o escurinho. Porque o coração dele já quer fazer coisa errada. É por isso que os pais antigamente punham como? Para namorar do lado. Né? Mas não tinha jeito. Mas não tinha jeito, não resolvia. Sabe por quê? Porque quem quer se esconder é porque já quer fazer coisa errada. A questão do homem está no coração do homem que não ama a luz. Quem é a luz? A luz, irmãos, não é como o espírita pensa, né? A luz assim, fulano é uma pessoa iluminada. O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa assim, né? Positiva, assim. Não, pessoa iluminada não, é a luz. Jesus diz em João 8 aí, verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Ele é a luz. A luz. E as pessoas fogem de Jesus porque elas não amam Jesus. Elas não amam a luz. Por quê? Porque elas não creem. Porque se elas creem, elas passam a amar. E se elas amarem, elas vão fazer o que está no verso 21. Olha aí. Verso 21, todos juntos? 3:21. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Quem é a luz, irmãos? Jesus. Jesus é a luz. Quem pratica a verdade, quem quer mesmo a verdade, quem crê, quem ama a verdade, se aproxima de Jesus. E ele diz aqui assim,
a fim de serem manifestas, que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus ou que são feitas pelo poder de Deus, é a mesma coisa. Eu quero encerrar essa parte dizendo o seguinte: o problema do homem está no coração. O problema do homem é que o coração do homem nasce inclinado para a morte, ou melhor, morto, inclinado para as trevas. E amar a Jesus e obedecer sua palavra são coisas por demais difíceis. Mas se você tem um coração transformado nesta noite, você sabe que você crê só nele para a sua salvação, que ele te perdoou. Segundo, que seu coração está realmente amando o Senhor Jesus. Você o ama de verdade. E a prova disso é que você quer conhecê-lo mais e mais e praticar a sua palavra. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, obrigado por esta noite, pelo texto que nós lemos, pela meditação que o Senhor nos dá nesta noite e pelo esclarecimento que esse texto deixa para nós. Senhor, estamos diante de algo muito sério. Sabemos, Senhor, que o nosso coração nasceu perdido, mas é o Senhor quem transforma. Por isso, humildemente, nós viemos agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo aqui nesta noite, nos corações. Aqueles que já nasceram de novo, o Senhor confirma. Aqueles que não nasceram, transforme nesta noite. Que seus corações se rendam ao grande amor de Deus, que entregou seu Filho na cruz por nós. Ao Teu grande amor, Jesus, que se entregou ali, naquela cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E que o nosso coração rendido ao Senhor e confiante inteiramente no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos salva inteiramente, que isto venha se manifestar em nós em amor e obediência, e que nós possamos provar no dia a dia para nós mesmos e para todas as pessoas que o Senhor transformou a nossa vida, nos dando a fé salvadora, nos regenerando, nos fazendo nascer de novo. Que a graça do Senhor, sim, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.